Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Dalton Pereira, analista de investimentos. Nessa análise vou abordar aqui diversas ações, são 5 operações que a gente tem em aberto. Vou comentar 2 ações aí de destaque dentro do Ibovespa, quem mais subiu, como por exemplo CVCB3, alto de 12,75, ontem era um destaque de queda, e a gente falou um pouco aqui dela. Açaí 3, queda aqui, vou comentar de Banco do Brasil e mais 4 ações, além de Banco do Brasil, mais 4 ações que vocês solicitaram aqui na última análise de fechamento do pregão, seguindo aquela ordem de prioridade que vem dentro do aplicativo do VInvest, depois membro do canal, inscrito no canal e por último, para quem não está inscrito ainda aqui no canal. Lembrando, se tiver muitos pedidos dos membros, já não tende nem a atender ao pedido do inscrito aqui, tá? Olhando aqui, então, vou rodar aqui a vinheta para, na sequência, a gente falar do Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale e todas essas ações aí que eu cheguei a comentar. Então, fica comigo até o final. E durante a vinheta que eu vou rodar aqui agora, você já aproveita para deixar um joinha ou mesmo compartilhar, comentar aqui embaixo. Agradeço demais a sua valiosa audiência por aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que apresentou no pregão de hoje uma alta de 0,28%, 12º pregão com nova máxima, ou seja, consecutiva, fazendo nova máxima, cada pregão uma nova máxima, cada pregão uma nova máxima, nova máxima, nova máxima, nova máxima. E chegou a sua projeção de alta dessa caixinha aqui que eu venho comentando com vocês, para quem está acompanhando aqui, para quem é a primeira vez que está acompanhando, eu comentei da projeção dessa caixinha aqui de queda, de correção, ela aqui para cima, a projeção dela na casa dos 136.595, projeção foi alcançada. Significa dizer que vai cair a partir desse momento? Não, mas considerando 12 pregões consecutivos de novas máximas, gera uma expectativa de que a entrada de compra aqui, logicamente falando de média, né, pode ter um outro ativo ainda se desempenhando bem ou gerando sinal de alta que pode andar, mas de maneira geral, na média, já começa a ficar um pouquinho mais apertado as compras na questão da relação risco-retorno. O que seria interessante então acontecer? Algum processo de correção. Qual o primeiro sinal de correção do Ibovespa? Quebrar a sequência de mínimas ascendentes, ou seja, não fazer uma máxima ascendente, ou se fizer, perder a mínima do pregão anterior. E aí no pregão seguinte, se oscilar abaixo da mínima desse pregão, reforça a chance de ter um movimento de correção do índice. Mas por enquanto, tudo alinhado para cima, tendência de alta em todos os prazos operacionais, apenas um candle de perda de força, que é o chamado ali algo parecido, né? Não chegou a ter uma sombra muito alta aqui no candle, mas algo semelhante ali a uma estrela cadente, que se assemelha, seja na perda de força aqui na sombra superior, candle com corpo pequeno, oscilação abaixo da mínima dele, reforça a chance de poder ter algo aí para baixo. Depois do Ibov, o mini índice no pregão de hoje está dentro ainda também dessa questão de renovando máximas ascendentes, máximas e mínimas ascendentes, candle também com um pouco de perda de força, mas ainda em alto de 0,22%. Gráfico 60 minutos, ó, corrigiu em cima da média, em cima de nível de suporte, gerou sinal de alta. Então, aqui ainda fica um pouco mais para se buscar a operação de compra. Abriu subindo, focaria no máximo fundo ascendente. Por outro lado, se abrir caindo, se já abre subindo, bate aqui nessa região de topo anterior, gera algum sinal mais forte para baixo, ali fechando abaixo da média, gerando nova mínima no G60, um topo descendente já aqui, vindo para baixo dessa região, fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente ou até mesmo de um pivô de baixa. Olhando no gráfico de 5 minutos, seria aqui, ó. Ele está subindo aqui agora, vem aqui e cai e perde essa região aqui assim, ó, e passa a proporcionar sinalização de baixo a baixo, pelo menos aí dos 138.580 pontos, ficaria um pouco mais para venda, melhor ainda se for abaixo desse patamar aqui dos 500 pontos, ó, abaixo dessa região, vem e perde esse patamar, que seria a quebra da estrutura de alta no gráfico de 5 minutos, para focar um pouco mais em venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas enquanto o mercado estiver gerando fundo ascendente ali no gráfico de
de 5 minutos mais próximo de níveis importantes de suporte, fica mais para buscar a operação de compra. No dólar, nós tivemos um pregão aqui, estamos com um pregão aqui mais na estabilidade ainda, ou seja, está cotando aqui até às 18 horas, mas o fato é que o dólar confirmou aqui o movimento de subida. Então está num processo de correção, que pode ficar respeitando aqui a média, ficar de forma lateral, mas ainda com a expectativa de poder ter algo mais para cima. Essa superação de máxima aqui, enquanto tiver com máximas ascendentes, mínimas ascendentes, apesar de estar dentro de um viés mais de baixo, de um contexto mais de baixo, abaixo das médias, perdendo a tendência de alta aqui, fica uma chance maior ainda de poder ter algo para cima. Só que vamos olhar ali no gráfico 60 minutos se temos essa expectativa. Ó. Vamos ver aqui, bateu na resistência, corrigiu, gerou sinal de alta, trouxe oportunidade de compra, volta para baixo. Então, enquanto se mantiver acima dessa região, eu focaria um pouquinho mais em compra no dólar. Fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, focaria em compra. Agora, abriu caindo, reverteu. Vendedora, tá? Então buscaria oportunidade mais na ponta vendedora, abaixo aí dos 5.476 no dólar. Na sequência, vamos falar aqui da PTR4, que terminou o pregão de hoje aqui, apresentando uma... Deixa eu só ver aqui, porque acho que está carregando aqui o gráfico, aqui, carregou o gráfico da Petrobras. Ela abriu com gap de alta em relação ao fechamento do pregão anterior. Tem algum pico aqui da minha internet. Mas abriu aqui com um gap de alta e fechou aqui embaixo de 0,6%. Que é que eu comentei até no meu morning call de hoje, né, um áudio que eu envio todos os dias, até o portal It's Money publica esse áudio lá, nosso morning call, transcreve isso, e inclusive coloca lá o áudio também, de ter um processo, comentei também aqui com vocês, de poder ter ou movimento lateral ou movimento de baixo devido à sinalização de baixo pregão no interior. Então, quanto maior o tempo que ficar aqui, depois romper essa região aqui, gerar um pivô de alta, aí ficaria mais interessado em compra. Mas o ideal é que tivesse mais 1 a 2 pregões aqui para buscar alguma entrada na Petro em termos de swing trade. Seria o que mais me interessaria. Então, de maneira geral, a tendência está indefinida na PTR4 olhando pelo gráfico diário, só que com viés de alta, com a expectativa de romper essa região aqui dos 38,70 até os 39,10. Por esse motivo, quanto mais o tempo que bateu na resistência depois dessa boa subida e na hora que era para cair na zona de resistência lateralizou, caiu pouco, aí aumenta a probabilidade justamente de fazer esse rompimento que eu acabei de comentar dessa região dos 38,70 a 39,10. Aí uma das alternativas de entrada seria o rompimento aí dos 38,79, alternativa de entrada. O ideal é que se acontecesse pelo menos lá no pregão da sexta-feira. Mas enfim, rompeu aqui, gera uma expectativa de poder ter algo para cima, de poder buscar níveis de preço mais acima, não só os R$40, mas uma região aqui de fechamento de gap lá que 39,43 a R$40, mas principalmente essa região aqui de topo anterior, que vai ali dos 40,57 até os 41,02. A Vale 3 terminou o pregão de hoje bem com alta de 1,92% e testando aquela região que eu venho comentando, que para mim é um nível que é mais importante em termos de avaliação de compra de força de compradores e vendedores. Quem está com mais força aqui deixou um gap de alta. Para mudar a tendência dela de baixo, na minha opinião, ela teria que romper essa barreira aqui. Poxa, Dalton, mas aqui ela não já rompeu um topinho aqui anterior? Rompeu. Mas como aqui não conseguiu fechar até abaixo desse patamar aqui, ficou respeitando, então a minha avaliação é que ainda não muda a tendência se romper essa estrutura. Eu considero esse topo mais importante de baixo. Tá? Agora, o que é o lado positivo até o presente momento na semana? É ter uma semana aqui proporcionando ali um sinal de fundo em cima de uma região de suporte. Vou colocar no gráfico aqui maior para ficar mais claro o que eu quero dizer. Então, eu tenho essa região inteira aqui de suporte, de fundo anteriores, bateu aqui nessa região aqui também e gerou um sinal de alta depois de um movimento de baixa no semanal. Então, é algo positivo. Fechando a semana desse jeito aqui, até mesmo melhor ainda se fechar acima dos 58,40, cria uma expectativa de alta, de poder ter uma correção dentro da atual tendência de baixa, zigue-zagues descendentes aqui. A superação da máxima dessa semana, que aí seria lá para a próxima semana, geraria uma expectativa maior de subida. Objetivamente, eu entraria comprando Vale 3 aqui? Não.
não entraria. E qual seria uma forma de saída para quem está comprado no swing trade? Se quiser colocar um stop bem curto, abaixo da mínima do pregão de hoje. Se eu pegar um gráfico 105 minutos, ó, correção, se perder algo relevante por aqui, não muito relevante. O problema é que, se for aguardar um fechamento abaixo da média, pode deixar muito, vamos dizer assim, dinheiro na mesa, um stop de proteção mais distante, porque quem entrou comprando aqui mais próximo do suporte já gerou uma boa relação risco-retorno aqui para cima. Tá? Então, dá para se proteger aqui com stop abaixo dessa mínima, ou se fechar abaixo dessa mínima e gerar nova mínima. Também outra alternativa de possível saída aí da Vale. Por enquanto, testou 58,40 e respeitou essa região. Então é um ponto aí de desafio para o papel. Posições que a gente tem aberto e mantemos a posição comprada aqui. 1,49% de queda no pregão de hoje para a Rapt 4, queda de 1,49%. Isso mudou aí a tendência do papel? Não, não chegou a mudar a tendência do papel, mas lembrando, ela tem aí um stop novo aí, um stop foi reposicionado, já é um stop bem mais curto se ele for atingido, está lá dentro do aplicativo DV Invest essa informação do qual o ponto de stop novo da Rapt 4. Falando aqui da Cosan, da CSAN3, outra posição comprada, subiu 0,43%, grande candle ali de reversão, que essa é a estrela cadente mais clássica aqui, só não é tão clássica porque deixou uma sombrinha aqui inferior, mas oscilar abaixo dessa mínima aqui cria uma expectativa de poder ter algo para baixo. Sem mudança ainda do stop, objetivo dessa operação, seguimos comprado nela. Se tiver alguma mudança, vocês vão receber aí a informação via aplicativo DV Invest. Suzano, alta de 1,06%, seguimos dentro da posição comprada, confirmou o pivô de alta, ao superar a máxima do candle que fechou acima desse topo. Então, por enquanto, vai andando bem. BIF3, no dia de hoje, fechou ainda em alta de 0,77%. Também seguimos na ponta comprada, que gerou um candle chamado de Hangman, que é um padrão de reversão dos candles, que se oscilar abaixo da mínima desse candle, confirma o padrão, que cria uma expectativa de baixa se isso acontecer, se oscilar abaixo dessa mínima. Por enquanto, nenhuma mudança na posição comprada aqui em BIF3. Seguimos comprado no papel e também em Pomo 4, que fechou hoje em queda de 1,29%, também sem nenhuma mudança, apesar do fechamento abaixo da média, nenhuma mudança aqui em relação à posição. O que seria bom para a posição comprada aqui? Todas essas operações aqui enviadas pelo Kaique, a superação da máxima desse candle aqui, ou seja, gera um sinal de baixa e depois reverte, isso aqui criaria uma expectativa maior de subida do preço dessa ação. Depois disso, CVCB3, alta de 12,75%. Ontem a gente abordou o papel falando, está dentro de uma tendência de alta, gerou um grande candle de alta, difícil de uma entrada aqui no sentido de tamanho de stop. A alternativa que teria seria buscar um gráfico 105 minutos para buscar um fundo ascendente. E, enfim, a única alternativa que teve aqui seria comprar um pivô de alta no gráfico 105 minutos. E o papel já deu uma bela disparada, e aqui agora, aqui seria muito mais justamente, aí sim aumentaria muito mais a chance de buscar algo assim, de fundo ascendente. Tá? De maneira geral, lembrando, é um ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Se a gente pegar uma projeção clássica desse pivô que foi gerado aqui, dá para perceber que atingiu a projeção de 100% no pregão de hoje, lá em R$ 2,41. Nessa faixa de preço, tem alguma resistência importante? Tem essa região de topo aqui, ó. Coincidiu com os 2,41 dessa região de topo anterior, que vai ali na faixa dos 2,39 até um patamar de 2,44. Fora isso, vai ter uma outra projeção de 161,8% desse movimento, projetado a partir daqui, desse ponto, que aí vai coincidir justamente com outro nível que era um suporte que tende a funcionar como resistência. Então seria o próximo nível relevante. Quem está comprado ou coloca o stop abaixo dessa mínima aqui, ou coloca o stop olhando para o gráfico 105 minutos, como gerou aqui uma tentativa de sinal de alta, stop aqui embaixo se quisesse um stop mais, vamos dizer assim, mais curto, tá? Mas o mais bem protegido seria pelo menos aqui abaixo da mínima desse grande candle de alta do gráfico de 105 minutos, ou do gráfico diário também. O próximo ativo, a Açaí 3, fechou em queda de 3,42%. A ação está dentro de um cenário mais negativo. Se a gente olhar para o gráfico aqui, ó, o Ibov está onde? O Ibov está lá em cima, aqui assim, ó, vem subindo, está lá em cima. E o Açaí está vindo aqui mais para baixo, está mais próximo dessa região aqui. Então, está mais fraco do que a média. Se a gente olha para o gráfico semanal, a ação veio, caiu, perdeu esse fundo, testou a média, força dos vendedores, foi lá, se aproximou da média, queda, testa a média, queda de novo, topo descendente no gráfico semanal. Então, por enquanto, a ação
dentro de um contexto mais de baixa em todos os seus prazos operacionais. Por esse motivo, não vejo alternativa de compra. Se fosse arriscar algo, seria um pouquinho mais para a ponta vendedora em cima desse papel. Banco do Brasil fechou hoje em queda de 0,44%, gerando ali o chamado engolfo de baixa, encobrindo o corpo do candle anterior, oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi registrado em 29,07, aumentará a probabilidade de acontecer uma correção desse movimento de alta, e isso seria muito bem-vindo para quê? Para planejarmos compra de swing trade nessa ação com a melhor relação risco-retorno. Entrar comprando aqui agora, por mais que ela possa subir, não seria a minha escolha, mas eu ficaria de olho, principalmente para a próxima semana, já computando pregão de quinta, sexta, para buscar oportunidade de compra nesse papel no decorrer da próxima semana. Ideal, após algum movimento lateral ou de baixa do preço. E sempre falando aqui que eu estou comentando na faixa swing trade, tá? Operação que vai durar de 3 a 10 pregões. E RBR3, gráfico diário, grande gap de... Tem até uma análise especial que o Kaique publicou aqui no canal. Grande gap de alta no papel, explodiu aqui para cima. Se a gente olhar para o gráfico semanal, o que é que aconteceu? Quebrou uma estrutura de baixa, ponto positivo. E aí? E agora? Agora, entrar comprando aqui mais próximo da máxima de todo o movimento de subida, com um afastamento do preço para a média aqui acima de 2 vezes a volatilidade média, não seria aí a minha escolha não para buscar essa entrada. Enfim, quem está comprado, dá para manter a compra, principalmente se for focar um prazo maior, de ficar mais semanas posicionado, mesmo que venha ter algum movimento para baixo. Para quem está de fora e está buscando entrada de swing trade, o ideal que eu falei até de BBS3 seria ideal acontecer algo para baixo. Adalto, mas vai que essa ação começa a explodir aqui e ela vem fazer igual a Ambipar lá, que vai direto lá na zona de resistência, vai superar até, no caso da Ambipar, né? Supera máximo estoque, mas eu vou falar aqui de superar esses topos aqui. O que você pode fazer? Eu vou entrar então um pouquinho aqui, com pouco capital, se eu for focar em ficar semanas posicionado, boto pouco capital e aumento a minha exposição se essa ação voltar aqui para baixo, testar a média e gerar um sinal de alta, aí sim, pelo gráfico diário, aumentaria essa exposição para ficar algumas semanas posicionado aí nessa ação. Seria a alternativa nesse momento. O outro papel, Sabesp, que também foi solicitado aqui, a ação gerou um sinal de alta no pregão de ontem, a correção foi bem pequena, tá, em relação a todo esse movimento de subida. O papel ainda está dentro do viés de alta, está dentro da sua máxima histórica, tendência de alta em todos os prazos operacionais. Quem está comprado já traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão ali de... Foi segunda-feira, lá abaixo dos 96,67 o stop aí para quem está comprado no swing trade dessa ação. Para quem abriu compra ou quem segue comprado seria a alternativa de buscar aí uma proteção do lucro atual. Quem está de fora, olhando para o gráfico semanal, olhando aqui todo esse movimento, né, levou ali basicamente uns 12,500, a gente está aqui no 9 semanas aqui vindo para cima, ainda teria espaço em termos de tempo, considerando ali o último movimento de baixa. Mas o fato é que a relação risco-retorno já não é das melhores aqui. O ideal seria ter uma correção um pouco maior no diário, andar a ficar mais ali de lado no gráfico diário ou no mesmo no gráfico semanal para abrir uma nova compra em cima dessa ação, como eu já disse, com a melhor relação risco-retorno. E é o que eu comentei do Ibovespa no início da análise. Boa parte dos ativos, como o caso aqui da Redditor, que subiu hoje 1,58%, já vem com movimento longo de subida. Então, entrar aqui agora, um movimento de alta, que já dura aqui na faixa de 12 pregões, assim como o Ibovespa, você tem ali 12 novas máximas. Em média, os movimentos, assim, o swing trade você quer que dure de 3 a 10 pregões. Se já tem um movimento que já andou 12 pregões, você esperar que ande mais 3 a 10 pregões ainda para cima, você vai atuar um pouco na exceção do que não acontece em média. Então, por esse motivo, eu prefiro aguardar alguma correção aqui em Redditor para buscar uma compra de swing trade no decorrer aí, principalmente da próxima semana. Tem sinal de baixo para Redditor? Não, não tem. Primeira sinalização de baixo, oscilar abaixo da mínima desse pregão, que pode ser um ponto de stop ali nos 32,79, ou se eu pegar o gráfico de 105 minutos, quiser posicionar o stop proteção um pouquinho mais bem protegido, abaixo dessa mínima aqui, ou seja, do candle que gerou um sinal de baixa em cima da resistência, rompe para cima, então aqui para mim seria um ponto de referência ali de colocar o stop abaixo dos R$31 e em R$31,77. A outra ação é Ipera, IP3, lembrando então Redditor, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, ativo alinhado para cima,
foco maior em buscar a operação de compra, preferencialmente após correção. IP3 está dentro da tendência de alta no gráfico diário, ali o gráfico semanal também, gerando ali algo semelhante ali um fundo duplo, que dá um sinal de reversão de tendência, fechamento acima de um patamar bem relevante ali que era de fundos anteriores. Beleza, o papel apontando com a chance maior de vir buscar essa região de resistência ali na faixa dos 33,65. Só que para entrar comprando aqui, entraria aqui na superação de máximo, o stop ficaria mal posicionado, a não ser que eu bote aqui. Ó. Quem está comprado, dá para deixar o stop abaixo dessa mínima aqui do pregão de segunda-feira, lá nos R$ 30,83. É a alternativa aí de posicionamento de stop. Quem está de fora, seria legal acontecer isso aqui, ó, gerar um sinal de alta mais próximo dessa região aqui. Bate na média, gera um novo sinal de alta para buscar essa entrada. Quem for abrir compra aqui por conta dessa formação, um martelo gerado lá mais próximo da máxima, já dá, você fica na dúvida se é um martelo ou é um hangman, né, um sinal de alta. Mas o hangman normalmente acontece no final de um movimento de subida, que já tem um início de um movimento de correção. De maneira geral, muito próximo do topo. Então a entrada fica uma relação risco-retorno desfavorável em relação ao topo, a não ser que seja uma entrada, vou tentar buscar uma compra aqui, stop aqui embaixo, e vou buscar um objetivo mais próximo ali dos R$ 33,90, R$ 34. É a alternativa que teria aqui para essa ação. Mas de maneira geral, gosto de buscar a entrada mais próximo possível em cima de nível de suporte. Suporte aqui a média R$ 31,10 e na sequência a região dos R$ 31,00, número redondo. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha para a gente manter esse conteúdo aqui sempre ativo e lembre-se de colocar aqui embaixo o seu pedido de análise para a próxima análise de fechamento do pregão, a gente seguindo a ordem de prioridade que eu já comentei no início dessa análise. Um grande abraço e até a próxima.